Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Rádio Senado. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação, não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui, jeguierreporter.com.br. Cultura e entretenimento, anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jeguierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação, não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui, jeguierreporter.com.br. Cultura e entretenimento, anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jeguierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes.
Bom dia para você que agora está acompanhando o programa Hora de Notícias do blog Jequié Repórter. Hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro, está no ar mais uma edição do seu jornal diário, via web aqui direto dos estúdios do JR. E você, como sempre, nos acompanhando da sua casa, do seu lar, no trabalho, sempre deixando o seu like, comentário, dúvida, questionamento, porque os assuntos aqui tratamos sobre assuntos de Jequié, notícias da Cidade Sol, e sempre contamos com a sua participação. E hoje temos convidados aqui pela segunda vez, não é isso, Wilson Novaes? Bom dia. Bom dia para você, Rony Braille, bom dia para todos os nossos seguidores, o pessoal que fica sempre aí com a gente. Boa tarde, boa noite, porque ele sempre está vendo aí em outros horários, né? Mais um abraço a todos. Hoje a bióloga Rita Braga, que está aqui com a gente, ela vai falar sobre a questão da bacia hidrográfica do Rio das Contas, um tema até que nós já trouxemos aqui, né? Ela é presidente dessa bacia hidrográfica, do comitê, e também o Milton Barros Pires, essa figura antológica, é agricultor, mas é uma figura antológica, agora escritor, também entra nesse rol seleto dos escritores, né? Finalmente conseguiu colocar esse livro, né, de sua lava, As Margens do Rio das Contas, mas eu vou aproveitar para falar com ele, antes de irmos à Rita, a irmos ao contato com ela. Milton, como eu sempre lhe tratei, né? Isso. Bom dia para você, que no cabo dessa enxada não conheço um coroné. Ouvintes, seguidores do Jequié Repórter, um bom dia. Eu estou aqui com Rita Braga, que é a nossa presidenta do Comitê da Bacia Hidrográfica do Contas. Ela vai tecer alguns comentários sobre o Pacto pelas Águas, que será endereçado aos prefeitos e os vereadores eleitos agora em 2020. Essa proposição já faz parte da Agenda 2031, é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Como vocês sabem, uma das finalidades do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Contas é a sua gestão de forma compartilhada, ou seja, o governo federal, estadual e municipal, os usuários, a indústria, irrigantes, etc., e também a sociedade civil, e conta também com os povos e comunidades tradicionais. Na 36ª reunião ordinária, foi feita de forma virtual, o comitê decidiu por formar um pacto pelas águas, que será assinado pelos políticos, pelos prefeitos e vereadores, os quais serão eleitos agora na próxima eleição. Eu quero adiantar que esse documento já se encontra no Ministério Público, através da promotoria de Piatã e também Lençóis Ceabra. Isso mesmo? Sim, a gente está encaminhando. Então, estamos encaminhando essa documentação, esperando que seja realmente formalizado para que dê seguimento esse trabalho, que é um pensamento também do comitê e da sociedade, de um modo em geral. Perfeito, Nilton. A gente vai conversar detalhadamente com a presidente, com a Rita Braga, e eu gostaria de falar de seu livro, porque da última vez que você esteve aqui, você falou do desejo que tinha de colocar esse livro para outras pessoas compartilhar, porque todo autor, toda pessoa que escreve um livro, não tem sentido se for só para você, ou para um, dois ou menos. Você quer que ele seja lido, visto por outras pessoas. E esse livro, finalmente, com sua própria iniciativa, conseguiu entrar no edital aí da prefeitura, e você conseguiu editar, e o livro já está criando a capa do livro. Realmente... Você deu um bypass na gente. Realmente... A gente vai pegar ali. Rony Braille, vai pegar ali. Viu, Novaes? Dá para pegar? Eu pego lá. Embora nós participamos de um edital, o nosso trabalho foi selecionado. Sim. Vai fazer 3 anos agora, janeiro, fevereiro, não me recordo bem. Só que não foi feita a edição contemplada pela prefeitura. Rapaz, então só foi contemplado. Então eu fiz as nossas expensas mesmo. Então pronto. Eu esqueço do edital. Então... Eu já ia parabenizar que o edital teve essa boa. Olha o livro aqui, ó. Colocar na câmera aqui. Milton Barros. As Margens do Rio das Contas. Essa capa aí é o primeiro barramento feito no Conta pelos escravos ainda no século XIX. Isso fica no município de... Hoje é Mirante, me parece. Antigamente pertencia a Tanhaçu. É na boca da Chapada, o Rio das Contas. Então eu conto a história aí até a forma
que foi construído esse livro. Mas o escopo, a filosofia, do modo geral, Novaes, eu conto a história do Lago da Barragem da Pedra e não me ativo somente a isso. Eu cito aquelas comunidades que foram praticamente dizimadas, ficaram à deriva após o enchimento do lago. Então, foi um descaso, no meu entender, da União, do Estado, do município, enfim, a população de Porto Alegre, Monte Branco, Santa Rita, Boa Vista, até Passar de Santana. Como você sabe, o Lago da Pedra, ela represa 72 quilômetros. Ela tem 4 bilhões e 900 e tantos mil metros cúbicos de água, equivalente a 2 bacias da Guanabara. Então, é um mar de água doce e, com isso, a população ribeirinha ficou realmente à deriva. Esse livro tem uma entrega aqui que tem que ser histórica, né? Estou vendo a dedicatória aí. Faça aí essa dedicatória. Aí você vai simbolizar com ela. Depois a gente conversa. Vamos. Então, eu estou passando aqui a Rita Braga, que também foi uma das incentivadoras para a conclusão deste trabalho às margens do Rio das Contas. Parabéns. Essa aí tem que ser a entrega formal. O restante a gente fala. Agora eu pergunto assim, alguém que está nos assistindo, porque toda vez que a gente fala em Rio de Contas, as pessoas falam muito dessa questão aqui urbana, a visibilidade que a gente tem desse rio na situação que está. Mas a pessoa que queira conhecer do Rio, queira comprar um livro, tem disponibilizado onde, qual é o valor do livro, Nilton? Na realidade, Novaes, esse livro eu fiz para os amigos e a família. Eu mandei fazer 500 exemplares. Certo. Eu ainda não tenho definido aí qual é a banca onde eu irei entregar. A Rita está me cobrando que eu fizesse esse lançamento na reunião do comitê. Tem que fazer. E aí eu vou lhe cobrar isso também. Claro, não pode passar assim. Então, eu fiz 500 exemplares da primeira edição e já distribuí para os amigos, a família, e vou ver qual é como é que é a banca, a revista, onde vai colocar, porque pessoas vão procurar. Tenha certeza. Já fui procurado por algumas pessoas. Que a gente vai fazer, eu quero dizer, vai ser ainda mais procurado, as pessoas vão querer ler, vão querer levar, ter pessoas daqui que moram. É memória histórica. Bom, realmente. Eu vi mais ou menos quando você me mostrou o esboço, ainda naquela época que você esteve aqui, eu fiquei curioso, mas tentei com 2 pessoas, não consegui. Porque parece que as pessoas estabelecem prioridade para elas. Pois não. Conversei com a pessoa, vamos ver, tem que fazer isso. Você vê que o edital da prefeitura não vingou. 3 anos. Não devia nem ter citado esse edital. Muito não bem. Vinga. Já estão Pois perguntando, como faço para comprar esse livro? Pois é. Carolina e Barbosa. Pois é, Carolina, vamos. Ok. Vamos esgotar esse livro para ele fazer mais. Ok. Ô, Nilton, valeu, parabéns. Meu amigo. Uma coisa que eu Parabéns. fiz realmente É uma coisa que eu fiz um com livro em emoção. 2008, só fiz 1000 exemplares. Aí eu vou dizer que eu consegui a impressão. Mas não esgotou, eu não tenho um, eu quis dar um a Rony Brian, eu só tenho o meu. Eu tenho. Você eu dei, claro. Até porque eu licito, né? Eu sou, como você também. Era. Do pai eu tenho. Mas, Seu pai também. Eu estou falando ele que nós Meu jogamos esgotou. baba do Rio de Contas. Eu, por último, eu tinha uns 20 livros. Aí teve um encontro de jornalistas em Jiqué. Eu dei os 20, faltou, não tem mais. E eu também não escrevo mais. Agora é tudo gravado aí. Se tiver de alguém ver alguma coisa, tem que ser o que eu falo aqui. Sim. Fica aí para a posteridade. Pois não. Nilton, parabéns, viu? Ok, Novaes, obrigado. Você é o cara. Vocês foram incentivadores para que eu também fizesse essa obra. Eu vou engolir aí. Agora o pessoal vai ficar ligando para a gente, porque o vídeo ele tem essa fato. Ele fica sendo visto depois, à noite. Aí o pessoal... E esse livro do Rio das Contas? Sim. Onde é que a gente conta? Eu, Nilton Barros. Vou passar? Pois é, eu conto a história da região ribeirinha. Viu? A curiosidade. Aquela população que Como foi tudo desassistida, foi esquecida. É isso que eu me Vou atendo. fazer essa referência Tá bom. hoje lá na Rádio Povo, daqui a Ok. pouco. Vou estar lá falando desse trabalho, com certeza. Muito bem, Se Novaes. prepare, com fé em Deus não vai ficar um, mas tem que ficar, né? Pelo menos o do autor. Obrigado, Nilton. Ok, um abraço. Então, vou passar para a você. Ritinha aqui. Tá bom. Rita, posicione aí seu microfone. Tá ótimo. Fica, Nilton. Fica aqui, Nilton. Pode ficar aí, o Nilton. Nilton Barros, eu chamo ele de Nilton porque é uma amizade de muitos anos, que a gente tem, uma amizade que veio primeiro com o irmão.
O Natanzinho, que foi meu colega, eu preservo aqueles colegas. No grupo escolar Castro Alves com a professora Laís, Natan Barros Pires. Completamente diferente a figura do. Mas é uma amizade antiga, velho, e muito respeito, Você né? cita até meus primos porradeiros, mas eram brigões mesmo. Brigando. Gêmeos, Mas eu gosto, dos dois comigo hoje, e Toquinho, esses caras eram delicados, rapaz. Talvez era a época, né? Porque minha família era de um bicho brigão. Mas era uma briga sem maldade, né? Não, naquele tempo era com maldade. Mas hoje... Ô Rita, naquela época era com maldade mesmo, era briga mesmo. A turma brigava. Cuidado. Mas depois a gente conversa, Nilton. Essas brigas a gente não vai contar. No final, a gente vai abrir aqui, fazer um grande final e você vai. Você trouxe um para mim ou não? Porque, claro, e então depois. Deixa aí, porque vai ser o segundo lançamento aqui hoje. Com certeza. Vai ter tanta gente com ciúme. Vai ter gente com ciúme. Vai ter gente com ciúme. Tem a dedicatória que chega. Tem que ser. Pronto. Muito obrigado. Cuidado com o ciúme, viu? Só falando aqui ligeiramente, viu? A minha raça gostava tanto de briga. O casamento de um primo meu aqui na rua São Luís, a família terminou uma porrada um entre o outro. Aí um gaiato gritou assim: eita porra, esses barcos são foda. Quando não acha com quem brigar, briga entre si. Que bonito, viu? Essas histórias, né? E você lembrou aí de duas figuras que foram nossos contemporâneos. Gente muito boa, todos os dois, os irmãos gêmeos, que são tão diferentes, gêmeos diferentes um do outro. São. Mas, Rita, vamos falar agora dessa bacia hidrográfica do Rio das Contas. O que é que vocês fazem? O que é que vocês propõem? O que é que vocês apresentam como plano, não é, como projeto, como para ser aderido pelos governos em relação à bacia? Pode colocar agora o microfonezinho aí na lapela para ficar mais fácil para você. Pronto, Fica à vontade. Agora é o bom dia para valer mesmo. Bom dia para valer, né? Bom dia, Wilson. Bom dia, Rony. Uma satisfação estar aqui com vocês de novo. Bom dia, seguidores aqui do Instagram. Algumas pessoas... Chico Salles está dizendo que ciúme não é coisa de Deus, não. Pois não é, Chico, mas esse porta-celular aqui, eu já estou com ciúme também, quero nem saber. Já vi aqui e já gostei. O Luiz já colocou o celular dele para descansar, não quero nem saber. Chico Salles. Então, satisfação mais uma vez estar aqui, poder falar de uma temática tão importante que é a água, que é a gestão de recursos hídricos. Principalmente o Wilson, Rony, Newton e seguidores, nesse momento que a gente está passando agora de eleições municipais, no meio de uma pandemia que o elemento central foi água na pandemia. Lave as mãos. Talvez tenha sido a palavra que a gente mais tem ouvido, foi água. Então, hospital não funciona sem água, nenhuma casa funciona sem água, a gente não funciona sem água, 70% do nosso corpo ou mais é composto de água. Então, como esse elemento é importante, como a gente às vezes não se dá conta da importância da água. Então, por isso que a gente veio aqui falar, eu já vim em outro momento falar o que era o comitê, não é esse momento agora. O comitê, em linhas gerais, Newton já falou, é um colegiado de recursos hídricos que nossa função maior é mediar conflito pelo uso da água, mas é o melhor ainda que esse conflito não se instale. E assim, a gente fez agora, Rony e Wilson, uma reunião no comitê e a gente pensou em fazer um pacto pelas águas da bacia do Rio das Contas. O porquê disso? A nossa política de águas traz a 9433 de 97, que chama a Lei das Águas, que a água é dupla dominialidade, ou seja, a água é minério, é mineral, então é União e Estado. E os municípios se apegam a isso e muitas vezes não se apropriam da questão dos recursos hídricos. E a gente tem uma bacia que é a maior bacia hidrográfica do estado da Bahia. A gente tem, da nascente até a foz, mais de 500 quilômetros e mais de 80 municípios. Uma população que chega a quase 2 milhões de habitantes. Pense aí, usando essa água para tudo e depositando nessa mesma água, que tanto do rio principal, que é o Rio das Contas, quanto dos afluentes, seja o Rio Gavião, seja o Rio Gongogi, seja o Rio das Mulheres, seja o Rio do Antônio, seja o Rio Brumado, 60% dos nossos esgotos são lançados in natura nos mananciais. Então, por que a gente pensou em fazer esse pacto pelas águas? Para que os municípios, eles de fato, os gestores, possam assumir a responsabilidade compartilhada
por promover políticas públicas em função das águas. Porque eu falo, nenhum candidato, nenhum prefeito que diga que vai trazer indústria para o município, que vai construir creche, construir quadra, sem água não se faz nada. Sem água não se faz nada. Né? Então, esse pacto não é simbólico, não. Esse pacto é um documento que a gente, junto com os ministérios públicos ambientais estaduais, a gente vai, não é obrigar, não, mas direcionar e induzir que os municípios assinem. Porque, Wilson e Rony, a gente aprovou agora o plano de recursos hídricos da bacia, como se fosse um plano diretor de um município, mas um plano é um papel. E para a gente transformar esse papel em letra viva, é preciso que nós, sociedade civil, e principalmente os gestores, sejam eles federais, estaduais e, sobretudo, municipais, porque o poder é local e os impactos são locais. 80% da população brasileira vive em cidades, Wilson e Rony. E a gente depende dos recursos ambientais para garantir vida para esse ecossistema vivo que é a cidade. E se os municípios e se os prefeitos não colocarem a agenda água na sua agenda política, nada vai ser feito. Não tem obra de ferrovia, não tem nada vai acontecer sem água. Então, esse pacto é mais do que um documento simbólico, é um compromisso em prol da sustentabilidade dos recursos hídricos da bacia. E seria interessante que eles assumissem e cumprissem qualquer um que se eleja. É lógico que todos que são candidatos recebem, mas aqueles que se elegem é que têm essa responsabilidade. Está aqui um cidadão aqui, a gente volta aqui com a Rita daqui a pouquinho, mas ele está em Santo Antônio de Jesus, ele sempre nos acompanha, que é o Jorge Costa. Ele diz, quando é que eu posso adquirir esse livro? Está lá em Santo Antônio de Jesus e diz que o Rio de Contas é uma coisa que ele tem muito na infância, na vida dele, que ele quer adquirir o livro. Mas isso a gente vai passar para ele a informação. Deixa eu ver aqui. Bom dia, a bancada hoje é histórica e muito bem representada. Salve Rita, é o Chico Salles. Carolina também perguntando como comprar esse livro. Carolina Barbosa. Eu vou terminar sendo empresário. Isso, bora lá. Joanice Oliveira Gomes, Marcelo Ferreira, Eliana Santana. Bom dia, Eliana. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem um aqui falando de futebol. Hoje eu estou meio de cabeça inchada. Hoje não é dia de falar de futebol, não, né? Do vacilo do Hugo. Mas o Hugo salvou o mundo. Não faz isso, não. Sueli Bispo. Olha, Sueli está lá em Campo Largo. Você conhece o Campo Largo? Região de Florestal. Sim. Região rica muito, em água. Exatamente. Um berço também, berço né? da água, Mata né? Atlântica, que sofre com desmatamento, sofre com falta de saneamento, enfim. Pois é, Rita, esses documentos que vocês elaboram e que eu sei da importância, porque pelas informações que eu sempre venho obtendo, né? A gente às vezes está em outra, não está envolvido, mas está sabendo das coisas. Sim. É muito difícil as coisas acontecerem, né? Falta recurso, falta isso, falta aquilo, e não aparece. O que aparece, por exemplo, quando fala em Rio, as pessoas só se referem a esse trecho aqui, que é onde a gente jogou bola, onde tinha o Baba de Jereré, o de Valdemir, essa turma, que é onde onde nós conhecemos o Rio de Contas. Eu, ele, minha geração, a dele, era o Rio de Contas. Meus filhos não conheceram o Rio de Contas. Verdade. Não conheceram. Mas não. Não conheceram, né? Nossos filhos não conheceram o Rio, não brincaram. Eu lembro sempre disso. Bria, que é o biscoito falecido, seu amigo e nosso amigo, ele citava numa entrevista com o Rony um fato que Rita, a gente brincava aqui no Rio, no Areião, e a gente escolhia, cansado por causa da bola, cavava uma cacimba, chamada cacimba, na água mais molhada, e a gente entendia, menino, que a gente era bem jovem, que a água lá de baixo era pura, filtrada. Exatamente. A gente apanhava e bebia. Você já fez também? Então imagine você pensar isso há 40, 50 anos atrás e pensar nisso agora, onde você só vê esgoto. Exatamente. É um filão de esgoto terrível, né? É muito terrível mesmo quando você fala e é desafiador, Wilson, porque assim, a gente não tem recurso. O comitê é um trabalho realmente voluntário. Os usuários que participam têm seus interesses, seja a Embasa, que é a Companhia de Saneamento, que tem a concessão em mais de 200 municípios da Bahia para distribuir, captar e distribuir água. A gente não paga pela água, pelo recurso ambiental água, como a lei traz, dotada de valor econômico, a gente paga pelo serviço. Mas a água, como recurso natural, ela não é cobrada para usuário nenhum aqui na Bahia.
E aí a gente tem mineradoras que têm seus interesses em participar Aquela da captação, bacia. por exemplo, nós temos 2 captações, uma lá no Criciúma e uma no Rio de Contas. Sim. A Embasa, ela tem algum custo de água? Ela paga água? O recurso água não, ela tem o custo entre a captação, o operacional dela e nos cobra ainda 80% do esgoto sobre o consumo da água, que é lançado. Que é muito reclamado, né? Isso, eu sempre eu friso isso no sentido de a gente tem uma lei de resíduos sólidos, a política nacional, que é lá de 2010, a 12305 de 2010. Então, o que acontece? A lei faculta que a gente deva pagar a taxa do lixo. Né? E não sei se você olhar Salvador, no IPTU está lá embutido. E outros municípios todos. É incluso a tarifa para fazer o gerenciamento dos resíduos sólidos. Uma pena é que toda a taxa, toda a tarifa que a gente paga, a gente não tem a certeza que ela vai ser revestida para aquela finalidade. É muito triste isso, mas assim, o mesmo acontece com o esgoto. Então a gente recebe na nossa casa água limpa e devolve resíduo líquido, né? Que é o que a gente utiliza, a gente dá descarga ainda no Brasil com água potável, água que foi tratada, eu passo água no que foi determinado lugar e vejo o fluorada. cara molhando uma planta ali com água tratada e fala, rapaz, ele não tem noção do que ele está fazendo. Exatamente. Então a gente pode fazer de várias formas tentar melhorar essa gestão da água. Então assim, o que acontece? Em Campinas, por exemplo, é 110% que paga do esgoto. É a mais, porque eles consideram, aqui a gente considera perdas, porque você sabe que no Brasil a gente perde 30% da água, desde a captação ou até mais, desde a captação até chegar na nossa rede. Por quê? Falta de manutenção na rede, sistema envelhecido, a gente não tem um sistema eficiente de tratamento de água e de esgoto, a gente não consegue no tratamento ver se tem agrotóxico, ver se tem hormônios cancerígenos, microplástico, tudo isso a gente tem bebido água contaminada de reuso e não sabe, porque a gente joga o esgoto, a gente suja os rios e não sabe que isso volta pra gente. Sim. Só para fechar, que eu falo demais, se vocês acompanharam as chuvas que aconteceram essas últimas semanas, aconteceu em Ilhéus. O que é que acontece? O Rio Cachoeira passa dentro de Itabuna. Itabuna é a companhia de saneamento municipal, é mista. Aí o que acontece? Mais da metade do esgoto de Itabuna vai direto para o Rio Cachoeira. O que acontece? Desce tudo para Foz lá em Ilhéus. É o que acontece com a gente aqui, que vai para Itacaré. Aí desce sofá, desce animal morto, desce feto, desce pedaço de geladeira, pedaço de bicicleta. Isso agora é quem? Isso somos nós. Agora deve estar descendo muita máscara. Muita. A composição... O que eu vejo de máscara jogada assim nas... Exatamente. A composição do lixo marítimo, que 80% do lixo que chega nos oceanos vem do continente, vem de onde? Das cidades. É a gente que leva e que manda. E outra coisa, os santinhos de vereadores. Eu não vi um vereador falar assim, gente, a gente tem os santinhos, porque nem todo mundo é tecnológico, nem todo mundo tem acesso à internet, 40% da população brasileira não tem acesso à internet ainda. Tudo bem, é um mecanismo, é o santinho que coloque, mas que diga, olha, coloque na via. Lá em casa a caixa do correio está lotada. E fora na rua os meninos que são pagos para jogar e jogam um monte na rua. Então, ter esse cuidado, já que não pode ter um santinho diferente. Ontem aconteceu um fato curioso aqui. Aproveitar essa dica. Quando o Tribunal Regional Eleitoral proibiu a distribuição do santinho e proibiu carrear, depois deu uma flexibilizada, já voltou mais ou menos. Mas quando ele proibiu o santinho, aí o que é que o pessoal fez? Como tinha muito santinho, porque o santinho é um pagamento de campanha, você sabia, né? O cara fala assim, eu vou lhe dar uma ajuda, viu, Nilton, para você ser candidato. Eu vou lhe dar santinho. Aí ele dá uma porrada de santinho, você não tem nem a quem dar. Aí ontem jogaram nas ruas, emporcalharam as ruas de santinho. E eu falei hoje pela manhã, Rita, mais ou menos assim. Quando você encontrar muito santinho de um candidato num lugar, faça o seguinte, já tire ele do plano de voto seu. Tá não vote nele. Ele fica imaginando que você vê muito santinho dele que vai votar nele. Tire ele do seu... Rony Braga, quando eu converso com esse pessoal que fala de Rio de Contas, eu me empolgo um pouco, eu sou ribeirinho. Ribeirinho, né? Eu morei ao lado do Rio de Contas a minha infância toda. E frequentei. Eu, numa família que não tinha condição, não era rica, não ia para o clube, só tinha um clube, eu ia para o Rio. Meu lugar de bola era no Rio de Contas, minha praia era o Rio. Então eu me toca muito, eu lhe digo, quando eu trato do assunto Rio, me toca de perto. E para mim também, Wilson. Assim, às vezes mas aí eu tiro até de Braine fazer alguma colocação, porque Braine também ribeirinho e filho de quem conviveu no Rio, mas não conheceu o Rio. Não, só vê por foto o areão ali. Mas esse assunto a gente estava discutindo esse dia, Wilson, sobre o Rio de Contas, que a gente fala que é um tema que volta de 4 em 4 anos por conta das eleições. Sempre tem uma pergunta para os candidatos, e o Rio de Contas? A gente já ouviu de alguns a resposta milagrosa, sim, vou resolver, vai revitalizar. E a gente discutiu aqui, debateu esse assunto, deve ter um mês.
está até no YouTube. A dúvida, tem como realmente revitalizar? É possível isso em 4 anos? O que é que deveria ser feito? Tem um estudo sobre isso? Aproveitar a presença da bióloga aqui para se informar. E nós vamos conhecer até essas propostas. Que exatamente, vocês fazem, né? Exatamente. Então, exatamente, tudo é possível, mas assim, não me venha com ideias milagrosas que você vai reflorestar o trecho de Jiquié a Jitaúna do rio, porque o rio não é só de Jiquié a Jitaúna. O rio vem de lá de Piatã, tem contribuições de vários mananciais pequenos, médios, com vazões maiores, com vazões menores, até se formar esse rio, que em alguns trechos ele é caudaloso, em outros trechos ele quase que não tem água, né? O nosso Rio das Contas. Aí o que acontece? É possível sim, mas é possível fazer um programa, Rony, Wilson e seguidores, que envolva, por isso que a gente falou o Pacto das Águas, desde a nascente até a foz. É política de Estado, não é política de governo. Então, assim, a gente fala assim, vou fazer isso. Então, não é cada governo, é óbvio, tem o nome, governo, cidade que avança, cidade linda, enfim, os nomes que eles colocam. Mas, infelizmente, eles pensam em 4 anos. Né? A gente tem que pensar a longo prazo. O Estado, ele é permanente. Ele está ali. Então, o governo, ele é transitório. As pessoas não entendem isso e os gestores se apegam a essa falta de educação política que a gente tem para fazer promessas milagrosas que não vão acontecer. Eu fiz um exercício, e eu vou escrever um artigo sobre isso, depois eu vou compartilhar aqui, Wilson, sobre os planos de governo dos candidatos a prefeitos, que é exigido do TSE e do TRE, mas depois não é cobrado. São planos que são mirabolantes. E eu tenho observado que poucos candidatos têm no seu plano de governo a agenda ambiental e a agenda recursos hídricos. Então, como é que você traz fábrica para uma cidade se você não tem água, né? Então, assim, a gente no Brasil é privilegiado que a gente tem um percentual de água, 12 a 13% da água doce do planeta está aqui. Aí o que é que a gente trouxe? A gente tem um plano de recursos hídricos da bacia, tem um diagnóstico isso da bacia até 2030, inclusive onde vai chover mais, onde a gente vai ter colapso de água, onde a gente tem áreas propensas à desertificação, isso tudo com estudos. Então, assim, para que a gente possa se planejar a curto, médio e longo prazo. A gente tem um programa da Agência Nacional de Águas que chama Monitor de Secas. Se você olhar, você sabe as secas, o nível que estão as secas, como é que vai se conformar essas secas, para que os gestores possam tomar providências. Então, você falar que vai revitalizar o rio de Jequié até Jitaúna, ou então só no trecho de Jequié, é mentira. Famosa fake news, porque não é possível, porque a água, ela vem de lá, ela recebe tanto contribuição dos mananciais, quando chove, quanto recebe esgoto também das cidades. E a gente tem um problema no território médio do Rio das Contas, que são 16 municípios, que é o trecho do rio que chama o alto médio, que é o médio Rio das Contas, do médio para o baixo, o trecho que a gente mais sofre impacto, porque a gente joga mais de 60% do nosso esgoto no rio, sem tratamento. Então, como é que você consegue revitalizar um rio que você joga esgoto e consegue comprometer a vida aquática? Então, o primeiro passo, o gestor que falar que vai revitalizar o rio, faça o dever de casa. Plano municipal de saneamento básico, plano municipal de resíduos sólidos e primeira coisa, se conseguir tirar o esgoto que é lançado no rio, já consegue resolver 70%, 80% do problema. Tira o esgoto do rio e você vai ver o que é que acontece. Então, assim, a conta é essa. Já é um início. A gente tem... O passo, então, é esse, né? Vocês estão vendo a minha camisa, né? É um ODS Água potável e saneamento, que é um objetivo da Agenda 2030 da ONU. A gente tem que chegar em 2030 com a universalização do acesso à água e do saneamento. No Brasil, 130 milhões de pessoas não têm acesso a saneamento e 30 milhões não têm acesso à água. Então, é muito, Wilson. E se a gente for para o Nordeste, isso é gritante. E se a gente for para a população preta e pobre, isso aumenta mais ainda. Então, assim, isso é chamado racismo ambiental. A gente fala muito do racismo porque ele me chamou de negro, mas assim, é importante, mas a gente não se coloca na posição do racismo ambiental, que é o quê? Aquelas pessoas que, além de ser pobres, além de ser pretas, além de ser periféricas, ainda é tirado o direito do acesso à água e o acesso ao saneamento. E a gente não vê essa pauta na gestão. Pois é, tem aqui o professor Lucas Marconi Tavares Cerqueira. Bom dia aos jornalistas Wilson Novaes, Rony Braine e à bancada do programa. Parabéns pela abordagem desse tema tão importante para todos. Uma história através de uma abordagem diferenciada. Tem aqui outro cidadão, que é o Antônio Brito. Ele sempre está em contato com a gente aqui. Ele diz aqui, deixa eu ver o que é que ele diz, parabeniza a gente, diz assim: existe Secretaria do Meio Ambiente em Jequié?
Aí ele diz: parabéns aos participantes pela iniciativa e a luta incansável pelo Rio de Contas. Creio que, pelo menos, as pessoas devem entrar no site da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, Sim. e ver os cursos sobre o uso de água que são oferecidos. Muito. Ele está colocando aqui, né? Que bom. Parabéns, Antônio. Você está conectado aí. Muita coisa boa mesmo. Jorge Costa volta a falar com a gente. Ele disse que é nosso conterrâneo, viu? Ele está em Santo Antônio de Jesus. Eu também já fui muito isso, ou seja, beber água no Rio de Conta de Cacimba, né? Ele é que quer o livro. Deixa eu ver aqui. Nos países de primeiro mundo, você bebe água da torneira com qualidade. E a gente vê esse filme, né? O cara chega assim no... Qualquer torneira, Vamos bebe saber água, como é escova que os foi dentes. ontem o boletim do coronavírus em Jiqué. Perfeito, Só está perfeito. reduzindo, né? Eu espero que não seja uma redução proposital até o dia 15, viu? Vamos conferir aí. Vamos conferir sim. Colocar na tela aqui só um segundo. Peraí que não foi, Wilson, mas a gente tem os números aqui. Foram 5 novos casos de Covid nas últimas 24 horas em Jequié, boletim de ontem. O total de casos confirmados está em 6.363, sendo que 6.093 pessoas já se recuperaram, perfazendo 113 casos ativos. O número de óbitos por residência continua em 157, não tivemos óbito ontem. E a taxa de ocupação UTI adulto Covid-19 está em 41,40%, sendo 7 leitos ocupados por residentes de Jequié e 5 por pessoas de outros municípios. É o boletim de ontem, Wilson. Aí, né? Sempre acompanhando. Graças a Deus, os números, pelo menos os números oficiais, né, em queda. Eu espero que esses números oficiais em queda sejam igualmente verdadeiros ao que nós desejamos. Mas vamos a essas propostas aí, Então. Rita, retornando aqui com Rita Braga, que é biólogo, e também o Newton, que está aqui. Você é conselheiro? Sou Membro do Membro conselho. Né? é efetivo, honorário, ele fundou o comitê de bacia. Então ele não. Eu sou é uma aquele aprendiz vitalício, dele. E você preside. Presido, já estou no 4º ano, Que primeiro beleza. secretário. Então vamos lá, o que é que vocês acabando a propõem? gestão, então. Mas você não pode deixar essa luta. Ô, Wilson, mas Cansa, né? cansa e dá lugar para outras pessoas Ah, também. Então, assim, e também são 2 mais 2. Eu vou fazer o 4º ano, a gente mudou para o ano que vem por conta da pandemia, mas a gente estou saindo da cadeira de presidente, mas fico no comitê na militância, né? Porque quando a gente. Água, a gente não. Quem bebe água do Rio das Contas é quem nasce, então não abandona nunca essa causa. Muito bem. E aí, então, assim, são vários pactos que a gente quer que os municípios se entendam. Um deles, o primeiro, é que os municípios sejam signatários do plano de bacia, porque é um norte para o município. O município vai saber, a gente tem o balanço hídrico, ou seja, dos últimos mais de 100 anos, tem uma projeção de como se fosse o resgate histórico das chuvas. Então, tem chovido cada vez menos e chuvas com menores pluviosidades. Então, assim, isso são dados para a gente entender como é que isso vai ser daqui para frente. E uma outra questão importante são os usos da água na bacia, que todo município, junto com o INEMA e com a Agência Nacional de Águas, por que eu trago a ANA? Porque a gente tem mais de 8 reservatórios na bacia que são federais, porque foram construídos ou pela CHESF ou pelo DENOX, que são órgãos federais. Então, quando esse reservatório ele é construído por um órgão federal, quem gerencia o recurso hídrico é a Agência Nacional de Águas, que é uma super parceira. Para você ter uma ideia, a Agência Nacional de Águas está lá em Brasília, mas a gente tem um acesso bem maior aos técnicos da ANA do que, às vezes, alguns técnicos do órgão do Estado. Então, assim, para você ver o acesso, a disponibilidade. Por sinal, você fica me futucando. Eu soube que o INEMA... qual é o significado? Instituto... O INEMA é o Instituto de Meio Ambiente do Estado da Bahia, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia. O que foi nomeado Euclides Júnior. Não é isso? Para coordenar, então, Coordenar o Wilson, INEMA, na verdade... o filho do deputado Euclides, rapaz. Rapaz, meu amigo Júnior, mas INEMA, viu? Agora tá bom. Na verdade, Sim. eu vi no Diário Oficial, Então, porque assim, o comitê tem uma sala no INEMA. Eu tenho ido pouco por conta da pandemia, mas assim, eu vi no Diário Oficial que teve uma nova nomeação. Porque era Jodilson. Isso. Estava a esposa de Jodilson. Não sei. Uma pessoa ali. Uma outra pessoa Uma assumiu outra e eu vi no pessoa, Diário e agora Oficial. é Euclides Júnior. Parabéns, viu, Euclides Júnior? Meu amigo gosta muito de tomar banho de rio, que eu já fui no rio com ele. Isso. Lá em Florestal, ele gosta de dar uma mergulhada boa. Menino bom, não tenho nada contra, mas é aquela premiação que o político ganha, né?
O político ganha. Quem é o político, na verdade, é o deputado, né? Então, não vamos, o governador é bom nisso. Prestigia os seus. A gente só espera, eu quanto militante das questões de recursos hídricos, eu espero que cada cadeira que seja ocupada, principalmente na área ambiental, que é a minha formação acadêmica, eu tenho graduação, mestrado, estou fazendo um outro mestrado agora, com apoio da ANA, em gestão e regulação de recursos hídricos, para a gente entender mais dessa questão, porque não é tão simples, Wilson. Às vezes a gente fala assim, meio ambiente, eu vejo isso porque eu tive a oportunidade de trabalhar em várias secretarias municipais, como ministrando cursos, e aí os secretários falavam, Rita, é assim, eu fui jogada nessa secretaria, então meio ambiente, bota quem? Fulano. Então, assim, quem não quer, quando a pessoa os cargos com mais visibilidade nos municípios é o quê? Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras. O meio ambiente fica no final para escolher. Mas é uma cadeira super importante, porque, voltando, o meio ambiente ele é difuso, é um direito que é de todo mundo e não é de ninguém. Então, se não tiver uma vegetação, se não tiver floresta em pé, a gente não tem água, porque floresta em pé é água. Aí eu sempre digo isso, a gente tem esse cuidado de quem assumir as cadeiras ambientais, que possam ter esse olhar diferenciado, ainda que não tenha uma formação na área, que busque a formação. Eu sempre digo, eu tenho 2 filhos, eu não vou chegar para meu filho e entregar um médico para fazer a cirurgia dele que não tem diploma ou que não é formado na área. A mesma coisa a nossa filha Mãe Terra. A gente precisa ter esse cuidado com a questão ambiental, ter esse cuidado e esse olhar diferenciado. É porque o meio ambiente ele fica aí, então qualquer impacto que aconteça, todo mundo sofre. A pandemia foi um problema ambiental, isso é notório, é o desmatamento, é o uso inadequado dos animais, são as viroses que acontecem por conta de que a gente não tem um cuidado diferenciado com o meio ambiente, então extrapola numa pandemia, e as pandemias vão ficar cada vez mais frequentes porque a gente não tem esse olhar para o ambiente. Rita, você fala de futebol? Você comenta sobre futebol? Não. Então você não entende de futebol. Mas de meio ambiente, desse projeto de água, você demonstra ter plenos conhecimentos. O que eu quero dizer com isso é que cada pessoa é talhada para uma coisa e se prepara para isso. Sim. Você é preparada para isso e se dedica a isso. Então, eu acho que alguém ouvindo você falar, eu acho que já me chamaram para ser candidata a vereadora, não, né? Ou já? Já me chamaram isso para ser candidata a vereadora, já me chamaram até para ser candidata a deputada. Pois é, em Brasília você tem uma formação, você tem um linguajar, você tem... É assim que a coisa funciona. Eles querem assim. Mas é preciso que tenha pessoas técnicas. Eu até aceito. Por exemplo, se um dia, eu não vou ser, mas se um dia eu fosse nomeado para um órgão desse, eu não tenho conhecimento assim aprofundado. Eu posso conhecer como vivência, né? Mas não conheço, não participe, não conheço. Teria que ter alguém ao meu lado com conhecimento para me dar subsídios para o trabalho fluir, não é isso? Com certeza. Mas não tem, às vezes não tem. Às vezes é só o cargo e preenche lá. Tem um ditado que fala conhecer para cuidar, né? Então a gente precisa conhecer. Eu só posso pegar um carro para dirigir se eu tiver o conhecimento teórico e o prático, né? Então, tanto que para você fazer uma prova, você precisa da prova prática. Às vezes você é muito bom na prática, mas às vezes você não sabe responder, ou não tem uma habilidade na tecnologia. Então, assim, cada qual, não sei cada qual, né? Mas, assim, a gente vai Eu perguntava essa semana, eu vou misturando as conversas, porque o tempo é curto e já está chegando ao final. Eu conversei essa semana com o prefeito de Jiqué. O prefeito de Jiqué, pela entrevista que eu fiz com o Sérgio, eu entendi que ele ainda tem 1 ano de mandato, no mínimo. Porque ele disse tanta coisa que ele vai fazer que em 40 dias não dá tempo mais. Mas ele disse, vou terminar isso, vou fazer isso, vou fazer... Tudo bem. Né? A gente tem que... Posso não concordar, mas não posso tirar o direito dele de falar, né? Não é de sonhar, é de falar. Mas eu fiquei pensando assim, rapaz, as coisas quando não são colocadas nos seus devidos lugares, é complicado, não é? Em todos os sentidos falando. Cada pessoa certa... Eu perguntei a ele, por exemplo, que eu vi muito comentando, Rony, que o restaurante popular está fechado. E nomearam um diretor para um ambiente que está fechado. Como é que pode? Ele diz, não, é porque eu estou pegando todos os carros que eu preciso de gente trabalhando em tal lugar, então eu nomeei lá, porque tinha vaga e coloquei em outro lugar. Quer dizer, não tem muito sentido, né? Sabe outra questão, Wilson, para falar com relação ao conhecimento? Então, assim, o comitê me deu muito isso. Então, assim, eu falo com tranquilidade. Lhe deu embasamento técnico, conhecimento, né? E, assim, para a gente até cobrar mais. Assim, eu, esse ano, por não trabalhar em Jequié, eu prestei serviço fora. Então, assim, eu fico, às vezes, o ano inteiro pouco em Jequié. Fiquei mais na pandemia. Né, que você tem essa... E aí, o que acontece? Eu
por não trabalhar em Jequié, acaba que a gente quer até fazer mais pelo comitê e não faz, mas assim, nossa pauta com esse pacto é cobrar mais. Não sei se vocês têm conhecimento, pela lei de recursos hídricos, eu acho que poucas pessoas têm esse conhecimento, os municípios que têm reservatórios que geram energia elétrica, como é o caso nosso, como o caso nosso da Chesf, como é o caso do Funil lá em Ubaitaba, Ubatã, a gestora do reservatório, no caso a Chesf, ela tem a obrigação de compensar os municípios com uma compensação, como se fosse a compensação lá. Uma contrapartida. Isso, não tem a compensação da mineração, que é o CEFEM, que é a compensação financeira pelo uso de recursos minerais. Não é royalty, não é bem royalty, é uma compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos para gerar energia. Então, o Jequié recebe esse recurso. Ela está utilizando uma matéria-prima que é do município, que é uma matéria solo do município, exatamente. Então, assim, o Jequié recebe esse município, o Funil recebe esse município, para que a gente possa também entender, nesse recurso que chega para o município, onde é que ele está sendo investido. Então, assim, é uma forma também para dizer assim, o município não tem dinheiro para investir em revitalização de uma bacia ou de um rio, mas o dinheiro chega. Perfeito. Então, basta ter gestão. Então, assim, eu sempre digo, a gente só conhece gerenciar aquilo que a gente conhece. A gente só gerencia o que a gente mede e o que a gente conhece. Se eu não conheço nada da questão de água e recursos hídricos, eu não vou saber nem para onde eu vou. É verdade. Só para fechar, porque eu falo muito, Gandhi, um grande pacifista, quando eu assisti várias biografias, assisti lá em casa, tem biografias de Gandhi, e assisti um documentário muito interessante sobre a vida dele, quando ele foi convidado lá para assumir uma gestão política na Índia. Ele, antes de dar resposta, ele foi conhecer cada canto remoto onde o indiano que toma sol e come sal vivia. Ele subia naqueles caminhões pau de arara, naqueles trens lotados, para entender como era a vida do indiano, porque ele só poderia gerir se ele conhecesse, claro, de fato, o que estava acontecendo. E Paulo Freire dizia isso. Os críticos aí de Paulo Freire, eu quero pensar no que eu posso tirar de bom das pessoas. A cabeça só pensa a partir de onde os pés pisam. Se o gestor do município, se o vereador, Rony, ele não souber onde fica o lixão de Jequié, se ele não souber a importância que tem os cooperados da coleta seletiva, que é uma categoria invisível nos municípios, ninguém enxerga catador de lixo, não. Mas se falou muito na pandemia da medicina, dos médicos, dos enfermeiros, mas a gente esquece. Eu conheço no hospital, eu falo e me arrepio, eu conheço o maqueiro do hospital por nome. Eu não chamo de maqueiro, eu chamo de Getúlio. Eu conheço o enfermeiro, o técnico de enfermagem por Júnior, porque eu quero saber o nome das pessoas. Entendeu? O doutor fulano, que o doutor para mim é quem faz doutorado, certo. O médico é o médico fulano. Então é importante também visibilizar os profissionais da saúde, a quem eu tenho toda a gratidão também, eu tenho uma sobrinha que é médica, mas vamos visibilizar os profissionais do saneamento, porque se não recolher lixo um dia no hospital, com certeza, o médico não consegue fazer uma cirurgia. Na casa da gente, quando eles fazem essas greves repetidas, você enlouquece, joga na rua, porque você não consegue, porque ninguém suporta ficar dentro de casa, e eles vão lá, é terrível. Eu falo e me arrepio. Então, assim, toda a minha reverência a esses profissionais que cuidam da limpeza urbana, aos agentes de endemias que batem de porta em porta para saber informação do que é que está acontecendo, porque a gente fala da pandemia do coronavírus, mas esquece das arboviroses, que é a dengue, zika, chikungunya, que é básico, que é só deixar lixo no lugar certo, não deixar água parada em casa. Então, assim, é uma série de questões que, se você não tem esse conhecimento, você fala que vai mudar, você escreve um plano de governo lindo que você paga alguém para fazer e você não cumpre isso. A gente passa 4 anos e a gente continua na mesma, porque os municípios são assim. Eu sou de município pequeno, a gente tem 13 anos, eu fiz a conta, que a gente sofreu e a gente consegue ter saudade de um prefeito que a gente achou que não era bom. Entendeu? Então, assim, vamos fazer o risco a mudança. Que ainda tem daqui para frente. E Gandhi falava. Obrigado. A gente falou que eu não queria nem falar sobre o pacto quando a gente vê a questão das eleições, mas eu vou finalizar com a fala de Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E essa história é interessante porque Gandhi, por que gerou essa frase? Uma mãe foi pedir a Gandhi para falar com o filho dela para parar de comer açúcar. Ele, magrinho, a gente conhece a estrutura, né? Falou assim, naquela calma, falou assim, volte daqui a 15 dias. Ela voltou em 15 dias. Gandhi só falou assim com o menino, meu filho, não coma açúcar, por isso, isso e isso. Ela ficou retada, retada é por minha conta baiana, e falou assim, esperar 15 dias para dizer isso. Ele falou assim, mãe,
Para eu pedir seu filho para parar de comer açúcar, eu tenho que parar de comer açúcar. A gente tem que ser a mudança que a gente quer para o mundo. Perfeito. Então é isso, Muito não legal. é o discurso, é a prática, né? Tá bom. O discurso convence, a prática arrasta multidões. Beleza, Rita. Ô, Rita, é sempre um prazerzão falar com você. E, Eu sim, peço desculpas, vocês Não. vão bugar o Instagram, porque eu quero falar o tempo Ó. todo. o Marcelo, vou fazer um comentário aqui rápido. Marcelo Ferreira. Marcelo é da DEFIG. Ele foi até presidente do Conselho Municipal. Ele está dizendo assim, nota 10 a Rita pela abordagem. Obrigada, Marcelo. Pronto. Obrigada, Já obrigada. disse tudo. Pois não, Nilton? É só acrescentando que dentro da bacia geográfica do Conta tem 4 mineradoras. Tem aqui a de níquel, fica no município de Itajibá. Itajibá e Piauí ali, Nas barrancas já perto lá de Porto Alegre. Vanádio, Maracá, né? Temos a magnesita lá no Rio Brumado. lá em Brumado. E tem o NB. INB, NB que é Catité. Catité, que é urânio. Então, nós falamos aqui dos ótimas das compensações que a Chesse direciona às prefeituras. Essas mineradoras que causam impacto terrível à bacia hidrográfica, também, por certo, Chama Cefem. contribui para as prefeituras. Mas eu acho que eles contribuem muito pouco. Eles Eu não poderiam sei o contribuir mais. percentual. Eu não digo no que eles pagam ao município, eu diria que eles deveriam se integrar mais ao município. Participar de projetos sociais, assim, a gente vê mais a cara dessa... Isso é uma outra pauta uma que outra eu pauta. também, para fechar, porque O tem assim, impacto tem o que é você é terrível. obrigado a fazer Certo. legalmente. E o que você pode e o que você disponibilizar. moralmente, tem o legal e o moral. Né? E ainda tem Então, uma outra questão que não vai dar tempo agora, que é a Não. questão da extração de areia no leito do rio, que muita gente questiona, eles dizem que tem licença para isso, não sei o quê, mas o rio está assoreamento, né? Assoreado. Eu costumo dizer a licença ambiental assim, Wilson, você tem uma motosserra, né? Como porte de arma, quem tem, porque eu não gosto de arma. Você tem motosserra. Motosserra é uma arma. Que você... E uma carteira de habilitação também é uma arma. Você Perfeito. tem habilitação para dirigir. Você não vai dirigir embriagado porque tem habilitação, ou dirigir fora do limite de velocidade porque tem habilitação. Motosserra, você tem habilitação, mas não vai sair fazendo tudo. A licença ambiental da mesma forma. Você tem a licença, mas você precisa disciplinar a atividade. Pra não fazer. E a licença não é um ato cartorial, que você dá um papel. Você dá o papel que dá o direito de você explorar, mas você tem que fazer de forma disciplinada. Se não fizer de forma disciplinada, essa conta não vai fechar, vai faltar em algum momento. Então, é preciso que o órgão público, a sociedade civil e os empreendedores cumpram o seu papel. É o compartilhamento. Gostei de Rita, mulher de referência positiva. Parabéns pela postura, Caroline Barbosa. Pra gente Obrigada, encerrar. Caroline. Olha o livro aqui, ó. Esse é o livro de Newton Barros, né? Pires. Está aqui com a gente. Você trouxe o livro aqui, tudo autografado, foi? Onde eu quero tirar uma foto. Esse aqui é para quem? No Instagram. O Wilson não vai, não? Não, Jucá. Aqui, é o Wilson não vai. Rapaz, eu faço Leia a orgulho de dedicatória, receber Wilson. ao amigo Novaes com um abraço com a extensão do Contas, que também foi um rio que passou pela minha vida. Oh, coisa linda! Nossa vida. Tiramos uma foto. Ô, gente, muito legal, muito bom. Você é protagonista. Esse livro aqui, eu hoje Tem o nome de Wilson no livro? rapaz, Que chique. cara, então nós ficamos numa troca de figurinha, não foi? Já sei que o Wilson vai ser o empresário do livro. Mas o livro, com certeza, todo mundo que procurou, manda ele falar contigo. Tem alguém chamando vocês na porta. É o Marco Antônio. Nós já chegamos ao final. Eu quero só uma não foto vai nem histórica. falar da vitória do seu time. Não fale, Semana fale. que vem tem mais. Tem mais. 2-1, né? 2-1. Semana que vem Neneca volta. Neneca entregou, mas é isso mesmo.